Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à lição de número 4. Mas antes de começar, lembre-se, este conteúdo aqui é produzido para ajudar você no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso, é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler a Bíblia, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela possui uma estratégia muito particular. Aqui, na descrição do vídeo, existem 3 informações importantes, que são informações que vão ajudar você no seu aprendizado. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu estou organizando o conteúdo para explicar para vocês. Em segundo lugar, há também uma aula-atividade, que serve para a verificação do nosso aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que faça a aula-atividade. Por fim, há um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Em tempo oportuno, eu prometo a vocês que estarei comentando cada uma das questões. Bom, nós chegamos à lição de número 4, como acabei de falar a vocês. E o título da lição é: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. Inicialmente eu quero então explicar para vocês o cronograma da aula, como é que nós seguiremos com o nosso aprendizado nesta lição. Essa aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero então explicar para vocês o contexto de Êxodo capítulo 20, versículo 7. Professor, por que Êxodo 27? Porque esse é o texto áureo. Segundo o comentarista da lição, que é a pessoa que escreveu a revista, o texto áureo é o texto mais importante. Então, na primeira sessão, eu quero explicar a vocês o contexto em que são pronunciadas as palavras de Êxodo capítulo 20, versículo 7. Já na segunda sessão desta aula, eu quero então explicar precisamente o versículo 7. Nessa aula eu vou ficar apenas com o versículo 7, porque o contexto literário de Êxodo vai exigir bastante tempo da gente. Então, para a aula não ficar muito longa, eu explico apenas o versículo 7. E por fim, na terceira sessão desta aula, eu encerro fazendo algumas aplicações, como esse texto bíblico hoje se aplica a nós, o povo do Senhor. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. Para explicar para vocês o contexto literário de Êxodo 27, eu queria começar lendo o versículo 1 deste capítulo, capítulo 20, para a gente entender qual é o contexto aqui das palavras de Moisés. Veja comigo. Então, o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Se alguém chegasse a você e dissesse assim: descreva para mim essa cena, como você descreveria? Se quiser fazer um teste, aperte pause no vídeo, tente fazer uma descrição. Como você descreveria esta cena? Então, o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Bom, se você tentou descrever, e eu espero que tenha tentado fazer, eu queria apresentar para você uma descrição fiel desta cena a partir das pessoas que estão ouvindo essas palavras. Porque, veja, aqui o que nós temos? O Senhor está dando suas palavras a todo o povo. Tá vendo essas descrições? Tudo bem, o que nós vamos fazer agora? Veja comigo a descrição do povo desta cena. Isso aqui é significativo demais para a gente entender o contexto literário de Êxodo 20. Veja comigo, versículo 18, 19 e 20. Quando o povo ouviu os trovões, o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte,
ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio deste modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Você viu como é significativo isso? Esse texto está narrando para nós a descrição da cena. Todo o povo está ali diante do Senhor, reunido, e o Senhor está falando as suas palavras com o povo. Mas a maneira como o Senhor decidiu falar acabou causando medo nessas pessoas. Prontamente Moisés deseja acalmá-las, justificando por que é que o Senhor se revelou desta maneira. E Moisés apresenta aqui duas justificativas para a gente. Por que é que o Senhor se revelou com trovões, com som forte de trombeta, com raios e com fumaça? Por que Deus fez isso? Primeiro motivo, para prová-los. Segundo motivo, para impedi-los de pecar. Isso é que é importante. Este é o motivo de Deus ter decidido se apresentar desta maneira, com trovões, trombetas, raios e fumaça. Porque toda essa manifestação divina vai dar a essas pessoas uma compreensão sobre a importância deste evento. Professor, qual é este evento? Deixa eu voltar aqui o PowerPoint, só para você ver. O evento é esse aqui, ó. O Senhor está anunciando as suas palavras. Este é o evento. Com esta cena, nós temos a compreensão exata de como este evento é importante. O Senhor se manifesta para dizer a essas pessoas as suas palavras. E essas palavras estão sendo anunciadas por Ele mesmo. Frequentemente, essas palavras do Senhor que são anunciadas aqui são chamadas de mandamentos. São as 10 palavras que Deus disse a Israel. Eu organizei para vocês para facilitar a compreensão das palavras que o Senhor está falando. E este é o motivo do Senhor ter decidido se revelar desta maneira. Porque agora eles sabem a importância dessas 10 palavras. Essas 10 palavras, que também chamamos de mandamentos, são esses. Primeiro mandamento: não terá outros deuses além de Yahweh, ou Yahvé. Segundo mandamento: não fará ídolos. Terceiro mandamento: respeitará o nome de Yahweh. Quarto mandamento: observarás o sábado de forma santa. Quinto mandamento: honrarás pai e mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não cometerás adultério. Oitavo mandamento: não roubarás. Nono mandamento: não darás falso testemunho. 10º mandamento: não cobiçará os bens alheios. Antes de explicar isso aqui a vocês, eu queria chamar a sua atenção para o 3º mandamento. Lembra do nosso texto áureo? O texto áureo não é Êxodo capítulo 20, versículo 7? Pois bem, é o 3º mandamento. Respeitará o nome de Yahvé. Bom, deixa agora explicar para vocês como é que nós devemos compreender essas 10 palavras que estão sendo anunciadas pelo Senhor. Este é o contexto literário de Êxodo 27. E aí eu queria apresentar, assim, de maneira muito breve, explicações para vocês sobre qual é a natureza da lei bíblica. Porque isso é significativo para nós entendermos uma série de questões bíblicas sobre a lei do Senhor. Para explicar isso a vocês, eu queria traçar um paralelo, tentando mostrar quais são as diferenças entre as leis modernas e as leis bíblicas. Na verdade, eu queria mostrar a principal diferença. Veja, na nossa sociedade, pensando nas leis modernas, quando você quer regular uma coisa, proibir uma coisa,
você precisa mencionar isso em uma lei. Isso faz com que nós tenhamos um código de leis que tem muitas páginas. Só para você ter uma ideia, nós temos direito civil, direito penal, direito tributário, direito trabalhista, direito contratual, direito ambiental, direito empresarial, direito do consumidor, direito militar, cada um com seus códigos de leis que versam sobre as situações mais específicas. Este é um dos motivos porque certos criminosos conseguem se sair bem em determinadas situações. Porque veja, se não há uma lei que trata de maneira específica sobre um delito, essa lacuna da lei vai ser usada pelo advogado para defender ali o cliente dele. Então, na nossa lei há especificidade para absolutamente tudo. Por isso que os advogados se especializam em áreas específicas para que eles consigam responder à altura às questões jurídicas. As leis antigas não funcionam dessa maneira. Nas leis antigas, o que nós temos são princípios orientadores gerais. Grave essa expressão. O que são princípios orientadores? Veja só. Quando uma causa precisava ser julgada, ao invés de procurar uma descrição completa na lei, eles usavam princípios orientadores para julgar qualquer questão. Então eles não procuravam uma lei específica, eles procuravam um princípio orientador que serviria para todas as causas. Deixa eu te dar um exemplo prático, e aí acho que vai ficar um pouco mais simples para nós. Eu coloco aqui uma situação hipotética, e nesta situação hipotética, eu quero mostrar como julgar este caso à luz das leis modernas e à luz da lei bíblica, para você perceber a diferença. Veja só. Como julgar o caso? Uma pessoa roubou uma cabra. Então nós vamos tentar compreender como que a lei moderna julgaria este caso e como que a lei bíblica julgaria este caso, para você entender a abordagem diferente que existe em relação à lei, para então nós entendermos Êxodo capítulo 20. Como este caso, uma pessoa que roubou uma cabra seria tratada em nossos dias? Um caso como este, se utilizaria o Código Penal brasileiro, os artigos 155 e 156, para primeiro classificar o furto em modalidades. Existe furto simples, majorado, privilegiado, qualificado e furto de coisa comum. Então, primeira coisa, classifica na modalidade. Depois de verificar a modalidade, vai ser dada uma sentença proporcional ao delito cometido, dentro daquilo que está previsto em lei. Então, veja, há um regulamento muito específico tratando sobre questões específicas e há modalidades diferentes de furto. Como este caso seria tratado à luz da Bíblia? Eles também recorreriam à lei do Senhor, mas no caso, eles não procurariam uma lei específica, mas um princípio orientador. Qual é a causa que trata sobre furto de animais? Então vamos tomar esta causa e vamos aplicar exatamente o que prevê a lei. E no caso, para ser mais específico, eles usariam Êxodo capítulo 22, versículo 1. Veja o que o texto diz. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, grave isso, um boi ou uma ovelha, e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Veja, a lei diz que o ladrão deve restituir por aquilo que ele roubou. No caso específico, se ele roubou um boi ou uma ovelha. Se o ladrão não tem dinheiro para realizar o pagamento, lá no versículo 3 vai ser dito que este ladrão deve ser vendido como escravo, porque o dinheiro da venda dele será usado para poder restituir a pessoa que foi roubada. Mas no caso hipotético que eu coloquei para vocês, não foi nem um boi e nem uma ovelha que foi roubado. No caso hipotético que eu coloquei para vocês, foi uma cabra. O que fazer?
Essa é a diferença entre a lei bíblica e as leis modernas. Na lei moderna, é preciso haver alguma tipificação. Nas leis bíblicas, eles utilizariam um princípio orientador para então decidir a questão. Por causa desses princípios orientadores, um juiz ele tinha total liberdade para julgar uma causa, ou os próprios cidadãos. Eles não precisavam de uma lei que tratasse da literalidade da situação específica. Não haviam advogados para defender as causas a partir da literalidade daquilo que diz a lei. É inimaginável no mundo antigo um juiz ou uma população não possuir jurisprudência para decidir uma questão apenas porque não havia uma lei específica. Aqui no caso, há uma lei que trata sobre o boi e a ovelha, e este princípio orientador serviria para absolutamente tudo. Veja este comentário do Douglas Stuart acerca dessa questão. Os cidadãos do antigo Israel, e especialmente seus juízes, tinham que aprender a extrapolar a partir das leis recebidas de Yahvé para qualquer situação que desafiasse a justiça. O número de leis que tratavam de uma determinada aplicação de justiça poderia ser pequeno, mas isso não impediria que a justiça fosse aplicada. Não é porque uma situação era específica e diferente que a lei deixaria de ser aplicada. Essas pessoas aprenderam a ver esses princípios subjacentes que poderiam ser tirados da lei e aplicados em qualquer situação. Nesse sentido, uma pessoa não poderia se defender pelos seus erros usando uma brecha da lei. Olha, aqui não há uma especificidade, não há aqui na literalidade da lei algo que trate sobre isso. Diante do Senhor, inclusive, eles não seriam vistos como inocentes por causa desta tendência moderna de procurar brechas na lei. Eles deveriam ver na lei do Senhor todos os princípios orientadores que são suficientes para um viver digno. É a partir desses princípios orientadores que eles deveriam fazer aplicações para as situações cotidianas. E por que saber disso é importante? Porque, frequentemente, a lei como um todo é resumida em dois princípios orientadores. Isso aqui é importante para nós, porque nós chegamos um momento em que nós estamos olhando a lei como um princípio orientador, que vai resumir tudo em dois princípios orientadores, que servem para toda e qualquer situação cotidiana. Eu queria colocar para vocês aqui o texto em que Jesus fala sobre isso, só para você entender como essa noção de princípios orientadores é uma base teológica importante no Antigo Testamento, que vai nos ajudar a entender Êxodo capítulo 20. Eu leio então Mateus capítulo 22, versículo 35 ao 39. Um deles, especialista da lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta. Mestre, ele está perguntando a Jesus, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Eu expliquei isso aqui na aula passada, hein? Se você não assistiu, eu recomendo que assista. Este é o primeiro mandamento e o maior mandamento. O segundo, e igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Você percebeu como é importante essa explicação que eu estou fornecendo a você? Esses dois princípios orientadores são os mais importantes da lei. Ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Isso aqui não é um princípio grego. Eu explico numa das aulas passadas. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Segundo o princípio orientador, ame o seu próximo como a si mesmo. E aí, isso tudo, e quer dizer, só isso, só esses dois princípios, servem para toda e qualquer situação da vida. Resumindo então, para nós encerrarmos a primeira sessão.
para impedir que essas pessoas pequem contra o Senhor, o próprio Senhor fala com elas de maneira que todos possam ouvir 10 princípios orientadores. Segunda questão. Esses princípios se resumem em amar ao Senhor e amar ao próximo. Eles serão mais do que suficientes para que eles possam orientar todos os aspectos da vida. Nesta aula eu quero explicar o terceiro mandamento, que é respeite o nome de Yahweh. Mas aqui nós já entendemos que é um princípio orientador que é mais do que suficiente para as pessoas poderem avaliar como elas vão se relacionar com o Senhor. Começando a segunda sessão, depois de explicar a vocês o que são princípios orientadores e como interpretar os 10 mandamentos, eu quero então explicar Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. Vamos então à leitura. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Veja, este mandamento possui na sua estrutura uma proibição e uma ameaça. Lendo o versículo, você consegue me dizer qual é a proibição e qual é a ameaça? A proibição é: não use o nome do Senhor de forma indevida. E qual que é a ameaça? O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Aqui há duas questões que estão sendo colocadas, uma proibição e uma ameaça, mas é claro que a ameaça é muito mais fácil de ser compreendida. A ameaça é muito simples. Para proteger a santidade do seu nome contra o uso indevido, e aqui eu faço questão de grifar esta palavra, porque esta palavra aqui vai ser importante para nós, é o uso indevido do nome do Senhor, para evitar, para proteger a santidade do nome do Senhor contra este uso indevido, o próprio Senhor trará punição para a pessoa que cometer este pecado. O que é que nós já descobrimos neste momento? É que é possível usar o nome do Senhor de maneira indevida, e ao fazer isso, o próprio Senhor promete que esta pessoa não ficará impune ao fazer isso. E a segunda questão? Mas como é que uma pessoa usa o nome do Senhor de maneira indevida? Essa é a primeira questão que a gente precisa responder. Mas por que essa proteção ao nome do Senhor é um princípio fundamental na lei? Eles estão ali diante do Senhor, Deus está dando 10 palavras a eles, que são princípios orientadores para eles poderem decidir todas as questões. Por que um dos princípios orientadores está relacionado à proteção do nome do Senhor? Então, eu queria responder essas duas questões para a gente compreender de maneira muito clara o que significa este terceiro mandamento. Eu começo respondendo a primeira questão, que é: como que alguém pode usar o nome do Senhor de forma indevida? Para isso eu queria ler com vocês uma citação do Douglas Stuart. O significado principal de usar indevidamente o nome do Senhor, que no original está escrito literalmente invocar o nome de Yahvé sem motivo justo, parece ser invocá-lo como garantia de suas palavras. Usar o nome do Senhor de maneira indevida está relacionado à forma como a pessoa invoca o nome do Senhor. Por isso que é chamado de indevido. A situação em que a pessoa está invocando o nome do Senhor é inapropriada. A situação em que a pessoa está invocando o nome do Senhor desonra o próprio Senhor. Isso aqui é importante para nós. Porque aqui nós descobrimos exatamente neste momento que é possível que alguém invoque o nome do Senhor de maneira inapropriada e acabe desonrando a Deus ao fazer isso. Deixa eu te dar aqui 2 exemplos, acho que simples, para tentar explicar essa questão. Pense comigo o seguinte: uma pessoa
decide fazer a seguinte afirmativa: olha, o Senhor pode me matar, o Senhor pode me castigar, eu quero morrer cego se eu não cumprir aquilo que eu estou prometendo. O que nós temos neste exemplo que eu estou dando a vocês? A pessoa está invocando o nome do Senhor para dar garantias que as promessas que ela está fazendo são verdadeiras. O que há de inapropriado nisso? Porque o nome do Senhor não prova que você realmente vai cumprir. E se você não cumprir, será desonra para o Senhor, porque você invocou o nome dele. É como se o Senhor estivesse envolvido na sua mentira e na sua falta de compromisso. Deixa eu te dar mais um exemplo. A pessoa diz assim: o Senhor pode me matar, o Senhor pode me punir se o que eu estiver falando não for verdade. Mais uma vez, a pessoa está invocando o nome do Senhor para dizer: o Senhor é testemunha de que eu falo a verdade. E mais uma vez, a pessoa, ao fazer isso, ela desonra ao Senhor, porque mentindo, o nome do Senhor será constrangido, porque ele foi chamado de maneira indevida. O nome do Senhor está sendo invocado nesses dois exemplos de forma indevida. Como este é um princípio orientador, ele pode ser aplicado para qualquer outras situações. Qualquer outras situações onde a pessoa invoca o nome do Senhor para poder se justificar ou se esconder dos seus erros e constranger o nome do Senhor, como se o Senhor estivesse envolvido naquele erro, naquela mentira, naquele engano. Como se o Senhor fosse passar pano ao que a pessoa está dizendo. Segunda questão desse mandamento é: por que dos princípios orientadores que Deus está dando ao seu povo, este aqui é um deles importante? Porque Deus não vai deixar que o seu nome seja desonrado por uma pessoa mentirosa, por uma pessoa injusta. Deus não vai permitir que outras nações tenham um conhecimento errado sobre ele, porque esta pessoa fez e invocou o nome do Senhor de maneira equivocada. O Senhor quer ser conhecido como poderoso e santo. Ele não quer ser conhecido pelo lábio de caluniadores, mentirosos, violentos, invejosos. E é isso que ele está dizendo que não vai permitir. Deixa eu ler aqui um comentário interessante que nos ajuda a compreender essa questão. Muito mais do que a simples pronúncia do nome divino, está implícito no terceiro mandamento a falta de seriedade sobre a presença de Yahweh em Israel, demonstrada através de um uso sem sentido, enganoso ou até falso de seu nome. Se nós levarmos em consideração quem Deus é, se nós levarmos em consideração tudo aquilo que Deus fez por essas pessoas, é muito mais do que compreensível um mandamento que versa sobre a utilização do nome do Senhor. É impensável ver o nome do Senhor ser confundido com qualquer outro ídolo da região. É impensável imaginar o nome do Senhor ser invocado para justificar um mentiroso, para justificar qualquer tipo de pecado. Para que isso não acontecesse, é necessário que eles saibam que o nome do Senhor deve ser honrado de todas as maneiras. Vocês devem amar ao Senhor com todas as maneiras que for possível amá-lo. E essa é a explicação que eu dei a vocês em aulas passadas, né? Com todo o seu ser, com todo o seu interior, com as suas forças externas. Eu expliquei isso nas aulas anteriores. É isso que Deus está colocando para a gente aqui. Essas pessoas não devem desonrá-lo. Para que isso não acontecesse, então, nós temos uma lei que estabelece um princípio orientador. Com isso, não usar o nome do Senhor de forma indevida é muito mais do que pronunciar o nome do Senhor. Não é simplesmente dizer Senhor, nossa, você disse Senhor, eita, você quebrou o mandamento. Não é apenas pronunciá-lo de forma aleatória, do tipo, bater o pé, ai meu Senhor, bate meu pé. Nossa, você está quebrando o mandamento, você está pecando. Veja,
isso está relacionado à maneira como a pessoa acaba dando mau testemunho sobre quem é Deus. É isso que significa invocar o nome do Senhor. Inclusive, Cristo faz uma aplicação incrível sobre isso. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Não jure por Deus, não jure pela terra, não jure por nada. Apenas vá lá e faça. Porque à medida que vocês invocam o nome do Senhor e depois vocês mentem, vocês enganam, vocês estão dando mau testemunho sobre quem é Deus. Vocês têm que ser santo como Ele. Você percebe que esse princípio orientador aqui, ele se aplica a Deus e às pessoas? Eu não devo desonrar o nome do Senhor com as pessoas. As pessoas não devem ver Deus ser atrelado àquilo que ele não é. Ele é santo. E ele deve ser conhecido por essa santidade. Outras pessoas não podem ter uma má impressão sobre quem o Senhor é por minha causa. Porque eu faço mau uso do nome do Senhor. É isso que o mandamento está colocando aqui pra gente. O uso que nós fazemos do nome do Senhor sempre deve revelar o seu poder e o seu caráter santo. Por isso mesmo que Jesus disse aos seus discípulos: sempre que vocês forem orar ao Pai, peçam em meu nome, que o Filho seja glorificado no Filho. Este é o propósito de invocarmos o nome do Senhor. Ele ser glorificado, ele ser conhecido como santo. Mas nós não devemos fazer isso para desonrá-lo e apresentá-lo a outras pessoas como ele não é conhecido na sua própria revelação. Para encerrar então essa aula, eu queria fazer algumas aplicações à maneira como esse texto nos desafia hoje a considerar a importância deste mandamento. Primeira aplicação. Ainda hoje cristãos podem tomar o nome do Senhor de maneira indevida. Veja, invocar o nome do Senhor de maneira indevida acontece quando nós colocamos Deus como nossa testemunha. O problema não é invocar o nome do Senhor. O problema é fazer isso de maneira indevida. Nestes casos, a pessoa tem consciência sobre sua culpa, mas ao invés de assumir os seus erros, ela prefere envolver o nome do Senhor. Meu irmão, não coloque Deus nos seus BO. Me permita usar essa linguagem simples. Se você for invocar o nome do Senhor, invoque naquilo que ele será conhecido por quem ele é. Santo, poderoso, justo, bondoso. Não desonre, porque ainda hoje nós podemos fazer isso. E eu me preocupo bastante com a maneira como nós fazemos isso, às vezes de forma tão leviana. A pessoa, por exemplo, fura o pneu do carro. E aí, de maneira muito irresponsável, alguém diz: tá vendo? Você furou o pneu do carro porque você faltou um ensaio quarta-feira. Não faz isso, não. Não coloque no nome do Senhor uma desonra que ele não tem. O nosso Deus é santo, justo, poderoso e bom. Que os seus lábios testemunhem às outras pessoas sobre quem ele é. Fale sobre os grandes feitos do Senhor e dê testemunho disso. Mas não coloque o Senhor em situações que desonram quem ele é. Ainda hoje nós podemos quebrar este mandamento. Este é um princípio orientador que deve reger as nossas vidas. Na maneira como nós tratamos as pessoas e na maneira como nós nos relacionamos com Deus. Segunda aplicação. Paulo é um bom exemplo sobre como devemos usar o nome do Senhor. E aqui eu tomei Paulo porque talvez você fique com dúvida, né? Eu posso ou não posso usar o nome do Senhor? Yahweh, Yahvé, posso ou não posso falar? Meu Deus, são tantas dúvidas, são tantas coisas. Bom, e aí eu coloquei Paulo como um bom exemplo nessa aplicação para mostrar a você que o problema está no uso indevido. A diferença do uso do nome do Senhor está entre a pessoa que faz. O piedoso e o perverso invocam o nome do Senhor em contextos diferentes. Eu repito. O piedoso e o perverso invocam o nome do Senhor em contextos diferentes. O perverso
invoca o nome do Senhor para tentar se desvencilhar da culpa, para tentar mostrar que ele é uma pessoa honesta, sem que ele seja. O piedoso invoca o nome do Senhor para dar testemunho sobre quem Deus é, santo, justo, bondoso, fiel. E aí eu coloquei aqui exatamente Paulo como exemplo, porque Paulo viveu uma situação dessa, onde pessoas estavam se vangloriando de certas habilidades retóricas, e Paulo decide mostrar àquelas pessoas que se vangloriar disso é inútil. Olha, vocês se vangloriam disso? Se fosse para agir como inútil, olha, inutilidades eu tenho muitas. Aí Paulo começa a mostrar, olha, se vocês se vangloriam, eu também poderia fazer isso. Mas eu queria me gloriar de algo mais especial. E aí Paulo diz pelo que ele se vangloria e evoca o Senhor como sua testemunha. Veja a fala de Paulo. Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que sejam das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Sabe o que há de maravilhoso nisso? As minhas fraquezas revelam que Deus trabalha melhor assim. O poder dele atua melhor nas minhas fraquezas. E as minhas fraquezas são a maneira como Deus está fazendo grandes coisas. Então, ao invés de me orgulhar de grandes realizações, eu me orgulho de tudo que Deus tem feito em minha vida. É o nome dele que é conhecido. Eu até recebi um espinho na carne para não ficar me orgulhando de nada disso. E eu me orgulho disso, das minhas fraquezas, porque Deus tem sido conhecido melhor assim, nas minhas fraquezas. O poder dele tem se aperfeiçoado melhor em mim. E Deus é minha testemunha disso. Ele é testemunha de que eu não estou sendo mentiroso. Ele é testemunha que eu não estou falando aqui para parecer ser uma pessoa boa. Ele é minha testemunha porque isso glorifica o nome dele. Este é um exemplo bíblico de como invocar o nome do Senhor. Eu leio as palavras de Paulo e me emociono. Porque eu descubro como Deus é bom, como ele é misericordioso com pessoas fracas como nós. E por isso eu invoco o nome dele, porque ele merece muita glória e honra por isso. Quem nos ama como o Senhor? É em contextos como esse que o nome do Senhor tem que ser invocado. Em contextos onde ele é honrado pelo seu grande amor, pela sua grande bondade, pela sua grande misericórdia. Terceira aplicação. Toda pessoa precisa ter consciência que o uso indevido do nome do Senhor trará juízo sobre si. E a minha preocupação pastoral com você é exatamente a maneira como você tem dado testemunho da sua fé. Levítico 19, eu não sei se eu leio aqui mais à frente. Não, eu acabei colocando. Lá no finalzinho eu coloco esse texto. Levítico 19, isso é dito. Sejam santos, porque o Senhor é santo. Deus quer ser conhecido como Ele é. E vocês têm a responsabilidade de viver assim como Deus é. De revelar o caráter de Deus em seus relacionamentos. E nós precisamos ter consciência disso. Se eu estou permitindo que o Senhor seja conhecido pelo que Ele não é, eu estou trazendo juízo sobre minha própria vida. Então não invoque o nome do Senhor em um contexto onde Ele será envergonhado, porque isso trará prejuízo a você. A gente tem que parar este hábito de ficar espiritualizando os nossos fracassos. A gente às vezes faz coisas que dão errada, e aí para tentar salvar o evento a gente diz, mas eu senti que foi bom. Eu senti que Deus foi glorificado. E a gente tenta colocar Deus assim de maneira muito leviana, onde Ele não deveria ser colocado. Tome consciência que haverá juízo sobre aqueles que envergonham o Senhor pela maneira como falam do Senhor de uma forma que Ele não deveria ser conhecido.
E aqui, para especificar um pouco mais, eu faço a minha quarta aplicação. É o próprio Senhor quem promete trazer juízo à pessoa que usa seu nome de maneira indevida. Eu fiz questão de fazer esta aplicação porque, conversando com algumas pessoas, eu já tive a impressão que para algumas pessoas a responsabilidade por defender a honra do nome do Senhor é nossa. Nós deveríamos pegar espadas, deveríamos bater em pessoas, agredir e dizer: olha, não use o nome do Senhor dessa maneira, cala sua boca. Mas quando nós lemos o mandamento, ficou muito claro que é o Senhor quem diz que ele não deixará impune quem faz isso. É o próprio Deus que promete não deixar impune. Então isso aqui é um ponto importante para nós, porque nós não somos mais zelosos do que Deus com o nome dele. Todo tipo de rivalidade religiosa sobre essa pretensa piedade aqui é injustificável. Você não pode ser mais zeloso do que o próprio Deus. Foi ele que prometeu não deixar impune. E me parece que muitas vezes nós estamos muito mais preocupados do que Deus com coisas que só nos aborrecem. Ah, eu não aceito. Não, chamar Jesus de Jesus eu não aceito. Tem que chamar de Jesus, tem que chamar de Cristo, tem que chamar de... E a gente começa as nossas confusões pessoais, as nossas idiosincrasias teológicas, e o negócio fica uma bagunça, e aí começam as rivalidades teológicas, as discussões infindáveis na internet, os debates que não levam a nada a não ser a beligerância e ao conflito. E a gente se esquece. É o próprio Deus quem prometeu não deixar impune quem fizesse uso indevido do nome dele. Eu não sou mais piedoso que Deus. Não sou mesmo. Então a gente tem que dar uma segurada, dá uma segurada. Faz isso não. Não fica arrumando confusão com as pessoas por causa disso. Porque se alguém estiver invocando o nome do Senhor de maneira imprópria, ele mesmo prometeu não deixar impune. Então tome cuidado que às vezes o que você está agindo está quebrando um dos princípios orientadores que Deus nos deu de amor ao próximo. Não é possível querer guardar um mandamento quebrando o outro. Deixa eu repetir. Não é possível querer guardar um mandamento quebrando o outro. Por causa da honra do nome do Senhor, eu vou deixar de amar o próximo. Você não entendeu a coisa de maneira apropriada. Quinta aplicação. O Senhor não está sujeito à manipulação que fazemos do nome dele. Veja, muitas vezes nós usamos o nome do Senhor de maneira indevida. Nós invocamos o nome do Senhor para confirmar os nossos desejos. Alguém diz: em nome do Senhor, eu acredito que isso vai acontecer. E aí, a impressão que a gente tem é que o Senhor fica obrigado. Lá na eternidade, Deus, eu tenho que fazer, porque o Israel pronunciou meu nome, agora eu estou obrigado. Deus não se vê obrigado a fazer coisa alguma porque a pessoa decide colocar o nome dele. Pelo contrário, se você estiver fazendo uso indevido do nome dele, ele promete trazer juízo sobre você. E aí nós precisamos entender isso de maneira muito clara. Porque nós não podemos manipular o Senhor como algumas pessoas acham. Decretar, determinar, dizer, falar, isso aí foge muito o que a Bíblia diz. Então, se você tem essa coragem toda, não coloque o nome do Senhor, fale no seu próprio nome, porque pelo menos você está enganando as pessoas no seu próprio nome. O Senhor não está sujeito à manipulação que você acha que está fazendo no nome dele. Conta você e lá vão as coisas que são assustadoras. O princípio orientador aqui é muito claro. Se Deus não está sendo honrado, se você está envergonhando o nome dele, você está pecando contra ele. Se for para invocar o nome do Senhor, que seja para ele ser glorificado. A sexta aplicação. Há mais de uma maneira de desonrar o nome do Senhor. Como eu falei na primeira sessão, esses são princípios orientadores.
E nesse princípio orientador, nós descobrimos que há mais de uma maneira de alguém invocar o nome do Senhor de forma a desonrá-lo. Você pode, por exemplo, desonrar o nome do Senhor fazendo algo que é diferente do caráter do próprio Deus. Eu mencionei isso e agora eu queria fazer a questão de ler. Antes de ler, um dia eu perguntei isso a um amigo para saber se ele saberia me dar a resposta. Porque eu já tinha me feito essa pergunta e descobri assim de maneira muito óbvia. Eu perguntei assim ao amigo, por que é que nós temos que ser santos? Ele ficou refletindo, por que é que nós temos que ser santos? Não sei dizer por quê. E aí eu li esse texto e a coisa mais impressionante o que a Bíblia diz. Veja comigo. O Senhor também disse a Moisés, Levítico 19, dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Você viu que coisa extraordinária? Assim, eu acho que o capítulo 19 precisa ser lido por você. Levítico 19. Porque aqui em Levítico 19 nós entendemos essa noção de princípio orientador. E aqui você vai ver que a relação é entre Deus e o próximo. Seja santo porque o Senhor é santo. Não engane ninguém. Seja santo porque o Senhor é santo. Não deseje a mulher do próximo. Seja santo porque o Senhor é santo. Não odeie alguém. Aí você começa a perceber e fala, uai, eles estão interligados? Estão. Porque Deus é santo. Vocês também devem ser santos. Porque Deus é conhecido como santo. Na maneira como vocês se relacionam com as pessoas devem perceber que vocês procuram uma maneira de viver diferente da cultura de época. Vocês não podem desonrar o nome do Senhor fazendo coisas que são opostas ao caráter dele. Não mintam. Não enganem os outros. Não desonre o nome do Senhor. É o versículo 11. Não desonre o nome do Senhor jurando de maneira falsa. No versículo 11 fica muito claro para nós. No versículo 12 também. Como é que alguém desonra o nome do Senhor? Vivendo de uma maneira que mostra que você não é santo, como Deus é santo. E aqui a gente descobre que o princípio orientador tem muita aplicação. A maneira como você está vivendo pode estar desonrando o Senhor. Eu espero muito que esta aula tenha te ajudado a refletir sobre o seu modo de vida e sobre este terceiro mandamento. Se o nosso bondoso Deus permitir, semana que vem eu encontro você aqui para a próxima aula. Até lá então.